de se enganarem entre eles, vendendo títulos de oxigênio das nossas florestas. Imagine o que eles farão com as árvores, com a água, com os minérios, com os alimentos. Se até o ar eles querem transformar em propriedade privada. Esse modelo de dominação do capital financeiro e das empresas transacionais representou, do ponto de vista de classe, uma nova aliança de classe dominante na agricultura, que antes, no modelo do capitalismo industrial, era dominado apenas pela indústria e pelo grande proprietário de terra. Agora, nessa nova fase, quem domina a agricultura é uma outra aliança de classe. É o grande proprietário de terra, aliado com os bancos, porque ele depende do crédito antecipado para produzir as commodities, as empresas transnacionais que controlam toda a cadeia de insumos agrícolas e controlam o mercado mundial agrícola. Mas uma quarta figura que não existia no período anterior, que são os empresários da mídia burguesa. No período do capitalismo industrial, a burguesia repetia sua ideologia pela escola e pelas igrejas. Agora, a burguesia nessa etapa não precisa mais nem das escolas, nem das igrejas. Agora, a reprodução ideológica da sua hegemonia, da sua forma de ver o mundo, é feita pela televisão, pela mídia burguesa. E é por isso que a Rede Globo aqui no Brasil, e o Estadão e o Grupo Abril são sócios da Associação Brasileira de Agribusiness, porque eles fazem parte dessa aliança de classe. Eles não são apenas um serviço público de informação, como está na Constituição. Eles cumprem um papel fundamental na reprodução do agronegócio, que é justificar para a sociedade que esse modelo do agronegócio, de assim produzir na agricultura, é o único possível, é o único que representa o progresso, é o único que salva o Brasil. A dona Cátia Abreu vive dizendo na Globo que os fazendeiros, coitadinhos, carregam o Brasil nas costas para levar para o inferno, certo? Como se algum fazendeiro alguma vez na vida tenha posto um prego numa barra de sabão. Essa classe nunca trabalhou na vida, muito menos na agricultura. No entanto, a Globo fica pregando na cabeça do povo de que o agronegócio é progresso, é moderno, é a salvação do Brasil. Nunca o povo brasileiro financiou tanto com a sua poupança os negócios da agricultura. E, no entanto, para o senso comum, é o contrário. É como se o agronegócio é que salvasse os brasileiros. Digo isso para vocês entenderem que o agronegócio, ele só se sustenta hoje na sociedade brasileira também por esse novo componente de classe, que é a aliança dos fazendeiros com os bancos e com as empresas transnacionais, com a mídia burguesa. Então, tanta raiva que vocês tenham da Cutrale, da Bung, da Singenta, da Nojenta, da puta que pariu, tenham também da Rede Globo, porque fazem parte dos mesmos inimigos. Podem bater palma. E quais são as características fundamentais desse modelo de organização da produção agrícola chamado de agronegócio? As suas características são basicamente
organizar a produção em grande escala, em grandes fazendas, grandes extensões de terra. E para isso, precisam impor o monocultivo, com uma condição de buscar a rentabilidade econômica máxima. O agronegócio não convive com a agricultura diversificada. Eles têm que buscar o lucro máximo. E o lucro máximo, do ponto de vista econômico, eles só conseguem com grande escala e especialização num só cultivo. Segunda característica: a adoção de sementes transgênicas padronizadas. A semente transgênica não tem nada de moderno nem de mais produtivo, e está aqui a nossa maior especialista. Ela é apenas a forma legal, jurídica, que os capitalistas encontraram de criar a propriedade privada das sementes. Porque com uma pequena mutação genética em laboratório, eles, pelas leis de patentes, transformaram as sementes em propriedade privada de algumas empresas. Com um componente a mais, que todas as sementes, ou 95% das sementes de grãos disponíveis no mercado, só são transgênicas, porque elas produzem combinado com algum tipo de agrotóxico que a mesma empresa produz. É por essa razão que em todos os países da América Latina, a Embaixada Americana impôs aos países primeiro a lei de patentes. E assim foi no Brasil, quando o governo do Fernando Henrique nos impôs a lei de patentes em 1995, que abria as condicionantes jurídicas para então as empresas multinacionais registrarem as sementes como propriedade privada. E pasmem, a primeira versão da lei de sementes que circulou no Congresso em 95 circulou em inglês, porque os nossos parlamentares, tão puxa-sacos e colonizados, não se deram o trabalho de traduzir a versão que a Embaixada Americana deu para eles. Podem bater palma. Agora é de raiva do Fernando Henrique. Por isso que o Demo já me escreveu, está esperando ele lá. Ninguém gostou da brincadeira religiosa, mas o Fernando Henrique vai para o inferno. Só pelo fato de ter aplicado a lei de patentes. Se o modelo do agronegócio depende do uso intensivo de máquinas e agrotóxicos como duas condições da produção para eliminar a mão de obra e aumentar a produtividade do capital, e como condição de garantir o monocultivo e destruir a biodiversidade. O agronegócio é inimigo da biodiversidade, e para eliminar todos os outros seres vivos que há no território, eles têm que usar veneno. Então vocês conseguem imaginar o estrago que é a fazenda do senador Blairo Maggi, no Mato Grosso, que tem 240 mil hectares só de soja. Não há nenhum outro ser vivo naquele espaço, nem formiga, nem ser vegetal, nem passarinho, só a soja. É evidente que isso é um crime ambiental. E como é que ele consegue manter sua soja? Com veneno, matando todos os outros seres vivos, seja as bactérias, os vegetais, os pássaros e os animais. Portanto, o modelo do agronegócio é a simbiose perfeita com o veneno. Por isso que o agronegócio mata mesmo, inclusive a nós, seres humanos. Se o agronegócio, ele se dedica a produzir mercadorias padronizadas, que é o que se chama em inglês, que nem se deram o trabalho de criar uma palavra em português, que é as commodities. Então o agronegócio se dedica a produzir esse tipo de mercadoria. O agronegócio não produz alimento, o agronegócio produz mercadorias para o mercado mundial.
E por último, como característica do agronegócio, é que os preços dos produtos agrícolas são impostos pelas empresas transnacionais. Eles sequer seguem a lei do valor que o Marx tinha descoberto, em que é o tempo de trabalho socialmente necessário que define o valor de uma mercadoria. Agora, em tempos de capitalismo financeiro internacionalizado, os preços são determinados por formas oligopólicas e especulativas pelas empresas transnacionais a nível mundial. E o valor de cada bem não é mais medido pelo tempo de serviço necessário. Vocês podem imaginar que produzir soja no Brasil tem um custo bem diferente do México, da França, da Índia ou da África do Sul. No entanto, o preço da soja é um só a nível mundial. Como que eles conseguiram isso? Porque 5 empresas controlam o comércio mundial da soja e, portanto, impõem o preço que eles determinam, independente da teoria do valor. Bem, quando tudo parecia que esse modelo é perfeito, como eles dizem na Globo, porque é um modelo que dá lucro, e é verdade, dá lucro, porém para uns poucos. No entanto, quando a fé cristã não nos salva, Silvino Eck, apelemos para a dialética, que é mais científica. E na dialética está lá no campo da filosofia, que por mais desenvolvido que seja um modelo, todos os modelos têm suas contradições, que ao longo do tempo vão levar à sua autoderrota. E assim acontece também com o agronegócio. Quais são as principais contradições do modelo do agronegócio, que é o modelo do capital para a agricultura? Primeiro, é um modelo altamente concentrador da terra, porque a cada ano eles têm que aumentar a escala para aumentar o lucro. É um modelo concentrador da produção, porque eles vão se especializando e aumentando a escala. Vocês conseguem imaginar que nós no Brasil, com um território tão grande, uma biodiversidade tão grande, hoje 85% das terras agricultáveis do Brasil se dedicam a soja e milho, em geral é a mesma área, cana e pasto. A sociedade brasileira está reduzida por esse modelo a 3 produtos. E é por isso que nós estamos importando batata da Holanda, leite da Nova Zelândia, feijão da China, alpiste do Chile, porque o agronegócio concentrou de tal maneira a produção e controla. O agronegócio destrói a biodiversidade, como já dei o exemplo da fazenda do Blairo Maggi. Eles não podem conviver com as demais formas de vida que existem na natureza. O agronegócio brasileiro tem como contradição que ele é totalmente dependente de insumos agroquímicos de fora da fazenda. Vocês conseguem imaginar que o Brasil está importando 20 milhões de toneladas de fertilizantes todos os anos? E se vocês forem olhar os países, você não acha nem no mapa qual é o país. Nós estamos importando ureia do Afeganistão, estamos importando potássio do Uzbequistão, estamos importando nitrogênio da China a 15, 20 mil quilômetros. Óbvio que essa agricultura não vai dar certo. Se amanhã depois um só navio fura o pneu, já inviabiliza a safra de um ano. Tal a dependência que eles têm do exterior. Por isso que a dona Cátia Abreu está doida aí, que tem que modernizar os portos, Para quê? Porque eles dependem da importação dos insumos agroquímicos. E isso é uma contradição. O agronegócio expulsa a mão de obra. E agora não tem mais mão de obra. Ou será que algum jovem da cidade sonha quando crescer, eu vou trabalhar numa fazenda do agronegócio? Alguém se imaginaria trabalhando na Cutralha, passando veneno, como um futuro de vida?
só conseguem pegar os boias frias do Vale do Jequitinhonha porque não tem onde cair morto. Mas nenhum